Eu particularmente tenho o costume de tomar banho muito quente e com isso o espelho do banheiro fica sempre embaçado. Certa vez eu estava secando o cabelo, mas não conseguia me ver no espelho justamente por causa do banho quente. Então, como eu sei que o ar quente desembaça o espelho, apontei o secador de cabelo para ele, mas logo no comecinho nada aconteceu. Como eu tinha certeza que aquilo iria funcionar, eu não desisti. Esperei mais uns minutinhos e pronto. Logo meu espelho estava desembaçado. Isso é a nossa fé. Mas você me pergunta, como que eu pratico isso no meu dia a dia? Vamos aprender um pouquinho com a passagem de Mateus 14, dos versículos 22 a 33. Eu te aconselho ler essa história, ok? Nesse texto, nós vemos os discípulos no barco e, em plena madrugada, avistaram Jesus andando sobre as águas. Eles ficaram assustados, pensando que fosse um fantasma. Jesus falou de longe para que eles não temessem. Pedro, para ter certeza que era Jesus, quis fazer um teste de também andar sobre as águas com ele. E então chegamos na primeira forma de praticar a fé. Primeiro, ter atitudes apesar do medo. É interessante que eles tinham acabado de presenciar um milagre de Jesus. Sim, o milagre da multiplicação dos pães. E mesmo assim, eles tiveram medo. Elias também teve medo de Jezabel logo após presenciar um milagre de Deus contra os profetas de Baal. Isso nos mostra que ter medo é comum, pode acontecer mesmo com aqueles que têm experiências profundas com o Senhor. Algumas pessoas ficam paralisadas diante do medo, o contrário de Pedro, que apesar desse sentimento, tomou uma atitude, ele saiu do barco. Imagine que loucura! Em plena madrugada, em alto mar, ele sair para fazer algo humanamente impossível. Mas naquele momento, ele creu que aquela voz era de Jesus. E se Jesus o chamou, ele foi, mesmo parecendo impossível. O medo não o deteve. E eu te pergunto, de qual barco você precisa sair hoje? O que é aquilo que você precisa tomar uma atitude e fazer apesar do medo? Algum projeto que você ainda não começou e precisa dar o primeiro passo? Ou um dom que você sabe que tem, mas não foi aperfeiçoar por medo? Te convidam para pregar, orar, evangelizar e você não vai por medo? Saia do seu barco. Tudo pode parecer não te favorecer naquele momento, mas se Jesus te chamou, apenas vá, obedeça. Quando enfrentamos o nosso medo, estamos simplesmente praticando a nossa fé. Mas certifique-se que você está dando um passo com o comando e ordem de Jesus. Se você estiver gostando muito desse vídeo e puder, clica aí no botãozinho Valeu para contribuir com o canal. Muito obrigada. Número 2. Olhe para Cristo apesar das circunstâncias. A palavra diz que Pedro foi em direção a Jesus naquela madrugada escura. Ele foi orientado pela voz de Cristo. Filipenses 3, de 13 a 14 diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Você precisa avançar para o que está diante de você. Cristo, olhe para Ele. Quando nossos olhos estão em Jesus, nós conseguimos confiar. A palavra diz que Pedro desceu do barco e caminhou. Quantos passos ele deu, eu não sei, mas pelo menos um passo sobre as águas ele deu. Mas o versículo seguinte diz que ele reparou no vento e nas ondas e teve medo. Então começou a afundar. O homem que tinha dado alguns passos sobre as águas, vivido um super milagre, se distraiu com as circunstâncias e é nesse momento que afundamos. Quando você sair do seu barco e der o seu primeiro passo, não escute o que as pessoas sem sabedoria e sem Deus estão dizendo para te desanimar. Não olhe para suas limitações. Todos nós somos limitados e falhos, e é por isso que não fazemos nada sozinhos. Temos o Espírito Santo que nos conduz. Tire seus olhos dos obstáculos. O que tem distraído você? O que tem feito você tirar os olhos de Cristo? Pense nisso e volte seus olhos para o Senhor. É assim que vivemos por fé, quando as circunstâncias não são favoráveis, mas seguimos ouvindo a voz de Deus. E número 3. Clame pelo Senhor apesar dos seus erros. Naquele momento, o medo de Pedro voltou e a fé dele oscilou. Isso acontece com homens e mulheres de Deus. E nesse momento, ele não buscou a ajuda dos amigos. Eu sempre falo da importância de amigos em nossas vidas,
Mas há momentos que precisamos clamar pelo Senhor. São lutas e medos que precisamos tratar diretamente com Ele. Tem amigos que te ajudem, mas eles não podem ser amuletos. É para o Senhor que você precisa correr, e se for da vontade dele, ele vai usar as pessoas para te ajudar. É interessante que Pedro grita por ajuda, mas no versículo 31 diz que Jesus estendeu a sua mão e o segurou. Nós gritamos para quem está longe, não é mesmo? Mas se Jesus apenas estendeu as mãos, significa que ele estava perto. Aleluia! Nos momentos de medo ou desespero, pensamos que Deus está longe de nós, quando, na verdade, Ele está muito perto. Basta clamar por sua ajuda. Quando a sua fé fraquejar, chame por Ele. Quando você começar a afundar por falta de fé, não deixe de pedir ajuda. Quando Pedro clamou, Jesus segurou em suas mãos e juntos voltaram para o barco. Jesus não vai te deixar sozinho. Chame por Ele quantas vezes forem necessárias. Quando Jesus te chamar para fazer algo desafiador, que aos seus olhos parece impossível, mesmo se você estiver com medo, saia do barco e vá em direção a Cristo. Não olhe as circunstâncias, não espere por pessoas, ainda que tê-las por perto seja essencial em muitos momentos em nossas vidas, mas há outros que só Cristo poderá te livrar das tempestades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixe de compartilhar com alguém. Um forte abraço e até a próxima!